poder me conquistou, teu poder me conquistou, o poder da tua palavra me conquistou, teu poder me conquistou, teu poder me conquistou, o poder da tua palavra me conquistou. Olá, você que está nos acompanhando, estamos iniciando o programa Teu Poder Me Conquistou pelas redes sociais da Comunidade Católica Transfiguração. É uma alegria estar com você e quero iniciar esta palavra que nós vamos ler e refletir da primeira carta de Coríntios, no capítulo 12, versículo 3. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E quero refletir como tema vivendo sob a ação divina. E São Paulo, ele traz aqui um ensinamento fantástico sobre a vida no Espírito Santo, no capítulo 12, sobre os dons, né? Depois sobre como pertencer ao corpo de Cristo e tudo mais. Mas esse versículo 3, ele é importantíssimo para depois você aí na sua casa poder fazer um estudo sobre todo o capítulo 12, que é fantástico, assim como toda a palavra de Deus é fantástica, mas o capítulo 12 traz um ensinamento muito profundo sobre vida no Espírito, sobre pertença ao corpo de Cristo, que é a igreja. E o versículo 3 diz o seguinte: eu vos declaro, São Paulo está falando, eu vos declaro, ninguém sob a ação divina pode dizer Jesus seja maldito, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão sob a ação do Espírito Santo. Muito bem, parece uma leitura muito explicativa, pronto, já li, já entendi. Não, existe muito conteúdo para se aprofundar aqui. Primeiro, vamos dividir esse versículo em duas partes. Ninguém falando sobre a ação divina. A ação divina, falar sobre a ação divina, para falar precisa viver. Para mim falar, tanto falar sobre a ação divina ou sobre a ação do Espírito Santo, que é a mesma coisa, eu preciso viver. Então quem vive uma vida totalmente embaixo da poderosa mão de Deus, quem vive uma vida voltada, com o coração voltado para Deus, com as atitudes, vivendo na coerência dos ensinamentos de Jesus Cristo, quem vive uma vida respeitando, temendo a Deus, vivendo sob os ensinamentos do Senhor na igreja, essa pessoa vive sob a ação divina, sob a ação do Espírito Santo. Quem sabe perdoar, quem sabe dar a outra face, não é dar na outra face, mas quem sabe dar a outra face, essa pessoa vive na ação divina. Quem, seguindo os ensinamentos de Jesus, vive a honestidade, vive a caridade, que é o amor em atitudes, essa pessoa, ela vive sob a ação divina. Quem é uma pessoa voltada à oração, uma pessoa, por exemplo, nós católicos, voltado à participação da Santa Missa, principalmente as missas de preceito, as missas de domingo, as missas de dia santo. Quem vive guardando os mandamentos da lei de Deus, sabe, guardar não é engavetar, irmão. Guardar os mandamentos não é pôr os mandamentos na gaveta, é pôr no coração. Quando a gente fala colocar no coração, automaticamente está colocando na inteligência também. Veja bem, uma pessoa sábia, uma pessoa que busca viver a sabedoria de Deus, ela guarda no coração, na essência, na inteligência, os ensinamentos de Deus. Então, São Paulo vai dizer, bem, uma pessoa dessa que vive sob a ação divina, sobre a graça do Espírito Santo, não pode dizer, não pode por quê? Não pode dizer Jesus seja maldito. Por que não pode? Porque ela não vai conseguir dizer. Ela não vai conseguir dizer.
Aqui a leitura está da seguinte forma: ninguém falando sobre a ação divina pode dizer Jesus seja maldito, não é? Quem vive sob a ação divina não consegue dizer, porque há um amor mais do que a si mesmo. Ama a Deus mais do que a si mesmo. Como é que eu posso amaldiçoar quem eu amo? Como que eu posso amaldiçoar a Deus a quem eu amo? Agora, quem não vive na ação divina é escravo do pecado. Quem vive sob a ação divina peca, acaba pecando. Diz a Bíblia que o justo pode pecar até 7 vezes num dia. Mas veja bem, o amor que eu tenho, o amor que aquele que vive sob a ação divina tem por Deus é maior do que ele. Quando essa pessoa peca, ela se constrange, ela se envergonha. Então por isso que São Paulo está dizendo, ela não consegue amaldiçoar a Deus, porque como que eu vou amaldiçoar quem eu amo? O marido ama a esposa ama o marido, os pais amam os filhos, amam, de verdade, não amaldiçoa. Ah, mas eu já vi pai amaldiçoar filho, marido amaldiçoar esposa, pode, é verdade. E não amava, Jamil? Amava, só que o amor foi menor do que a necessidade de perdoar. Quando dentro da família ou dentro das amizades alguém amaldiçoa alguém ou alguém esbraveja contra alguém, é porque nesse momento o amor ficou pequeno. E a ira, a raiva, o rancor, o ódio, a mágoa ficou grande demais. Por isso precisamos cultivar o quê? O amor. Precisamos trazer dentro de nós as alegrias do céu, para amarmos verdadeiramente a Deus. Então quem vive sob a ação divina não vai amaldiçoar a Deus. E quero dizer uma coisa para você: se nós vivemos sob a ação divina, nós vivemos o senhorio de Jesus. Segunda parte do versículo: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão sob a ação divina. Então, eu vivo sob a ação divina, nunca vou dizer Jesus seja maldito, vou sempre dizer Jesus é o Senhor. E quero de novo insistir, dizer que Paulo se refere, não é falar, é viver. Porque é muito fácil eu dizer Jesus é o meu Senhor. Veja bem, qualquer pessoa aí na rua pode dizer Deus é maldito e ao mesmo tempo dizer Jesus é o meu Senhor, porque é palavra que o vento leva. Paulo está dizendo aqui, quando ele fala dizer, ele está dizendo com a vida. Faça a leitura na minha vida. Deixa as pessoas fazer a leitura do senhorio de Jesus, da autoridade de Deus na sua vida. Deixa, irmão, as pessoas olharem para você e perceberem que o quanto que Deus realmente é o teu Senhor. Quanto que você vive sob a ação divina. Não pela quantidade que tu rezas, mas pela quantidade da oração que tu vive. Veja bem, nós rezamos na nossa comunidade Transfiguração todos os dias 2.000 Ave Marias nas nossas casas de missão e aqui na Casa Mãe. 2.000 Ave Marias, temos adoração, comunhão diária. Rezamos bastante. Mas se essa oração não se transformar em vida, nós não rezamos nada. Então não é o quanto nós recitamos de Pai Nosso e Ave Maria, importantíssimo. Não é quantos terços você reza por dia, importantíssimo rezar e rezar muito. É o quanto você coloca isso na sua vida. Ninguém, sob a ação divina, pode dizer Jesus seja maldito. Ninguém. Porque ama a Deus. E ninguém vai dizer Jesus é o Senhor, se não dizer com a vida. Se não viver. Eu e você buscamos viver sobre a ação divina. Senão você não estaria parado na frente do seu celular, na frente da sua televisão, do notebook, do seu computador, ouvindo essa palavra. Talvez você não viva tão fervoroso, mas agora você está sendo tocado para viver.
Deixa Jesus transfigurar a tua vida. Transfigurar é transformar um homem numa mulher que agrada a Deus. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Louvado seja Deus, irmãos. Então, estamos aqui com esse quadro do programa Teu Poder Me Conquistou, para trazer mais uma pessoa que possa testemunhar a conquista do poder de Deus na sua vida. Eu estou aqui com o Robson, quero pedir para ele se apresentar e trazer para nós como é que é a vida do Robson, como é que era a vida do Robson antes de ser conquistado pelo poder de Deus e como é agora. Amém. Olá, Jamir. Me chamo Robson, né? Sou casado com a Mari, temos 3 filhos, Gabriel, o Robson Júnior e agora o Davi Juan, que é para agosto, né? E fazemos parte do terceiro elo da comunidade Transfiguração, já há alguns anos, né? E é uma alegria muito grande estar aqui para poder falar um pouco da minha história, um pouco da minha vida e daquilo que Deus tem feito através da comunidade e através dos irmãos. Muito bem, Robson. Que idade tem? 25? Eu tenho 40. 40, embora não aparente. Influenta, então. Como é que foi a história, como é que é a história do Robson com Deus? Onde Deus chegou na vida do Robson? Então, Jamir, eu tive uma experiência de grupo de jovens com 15 anos de idade. Fui convidado por primos meus para participar. E eu lembro que a primeira vez que eu pisei num grupo de jovens, eu tinha 15 anos de idade, foi tremendo, porque eu entrei no grupo de jovens, começou o transcorrer do grupo, as orações, e eu disse, aqui é o meu lugar. E a partir daquele momento, eu com 15 anos, jovens cheios de sonhos, cheios de projetos, eu comecei a mergulhar naquilo que o Senhor queria para mim. Comecei a conhecer Jesus, porque nós tínhamos uma família que era católica, que participava da missa, mas que não tinha uma vida ativa na igreja, né? Não congregava ativamente. E a partir daquele encontro, com 15 anos de idade, eu comecei a desejar mais de Deus, a desejar as coisas de Deus, e comecei a minha caminhada na igreja, né? Com a música, com a pregação, com a intercessão. Na verdade, meu primeiro ministério foi de intercessão, né? Lá na casa paroquial, lá em Camboriú, né? Eu estudava e depois da escola ia para lá interceder. Cidade de Camboriú ou Balneário? Cidade de Camboriú. Engraçado, começou no Metanoia lá em Camboriú, participava juntamente do Metanoia e do Emanuel, né? Mas daí eu acabei me fixando no Metanoia, onde começou a minha história, lá em Camboriú. Em Camboriú, você morava em Camboriú ou Balneário? Eu morava em Balneário e me deslocava para Camboriú. E a música também veio com o grupo de jovens ou já tinha veia artística? Não, a música, que interessante, ela partiu de uma necessidade específica. Nós estávamos no grupo de jovens sem ninguém para tocar. E diante dessa necessidade eu disse, não, eu vou aprender. E eu tinha muita dificuldade, né? Mas eu lembro que eu disse, não, isso para mim vai ser uma missão. E eu comecei, ele treinava 5, 6, 7 horas, né, de música para poder aprender, para poder servir, e deu certo. A gente começou ali no grupo de jovens, né, e hoje é um dos ministérios que a gente mais exerce junto com a pregação é a música. Então tu começou a tua vida de igreja num grupo de jovens chamado Metanoia. Lembra o significado do Metanoia? Opa, Metanoia é transformação, mudança de vida, né? Isso. Na cidade de Camboriú, que inclusive, para você que nos assiste, a comunidade de Transfiguração nasceu na cidade de Camboriú, porque é a minha cidade natal, né? Aí, Ministério de Intercessão, foi para a música ali com uns 15 anos? Na verdade, começou com a intercessão com 15 anos, daí com 16, 17 anos começou a pregação. Pregação. E na sequência a música. Foi essa a ordem, né? E aí o Robson foi vivendo no grupo de jovens, como é que foi a história do desenvolver da vida do Robson? Então, Jamir, eu digo sempre, o padre Fernando, que era o pároco na época, né, nos acompanhou ali naquele primeiro momento, e eu sempre tive muita sede, muita vontade de Deus, né? E sempre que eu começava alguma coisa, eu sempre queria terminar, e ir até o fim, né? E eu comecei a estudar, comecei a orar, comecei a conhecer como é que funcionavam as coisas dentro da igreja, os movimentos, né?
como é que funcionava a renovação carismática católica, e comecei a me aprofundar, fazendo formações, né, retiros, encontros, e a minha vida desde os 15 anos, né, sempre foi trabalho, casa e igreja, trabalho, casa e igreja, foi sempre nesse tripé, família, né, a igreja e a casa, né? E ali eu conheci pessoas maravilhosas que me ajudaram na minha caminhada, né, que me formaram, né? A primeira escola Paulo Apóstolo que teve aqui na Arquidiocese de Florianópolis foi ministrado pela Arca da Aliança, né? O Elias e toda a equipe lá da Arca na época deram em Canasvieiras essa primeira formação da escola Paulo Apóstolo, né? E aquilo foi um crescimento tremendo para a gente, né? Conhecer diversos aspectos e aprofundar o conhecimento da igreja, da doutrina social e dos dons, dos carismas, né? Todas aquelas etapas foi maravilhoso e me despertou para querer servir mais a comunidade e servir mais a igreja. Muito bem, pregador, depois música. Nós estávamos juntos, né? Em Canasvieiras, um bom tempo aquele. De formação. Acho que foi ali que nós nos conhecemos até, né? Acho que sim, Jamir, foi por ali. A gente já se tempinho, conhecia do caminho, né? Mas sim, ali a gente... Exatamente. Aí o Robson, casa, trabalho e igreja. Para um jovem de 18, por aí, 18 Exatamente, anos. 18 anos. Valeu a pena? Valia a pena? Valeu a pena? Como é que tu olha essa história hoje? O que tu perdeu com isso? Eu penso assim, eu não perdi nada, só ganhei. Né? Porque quando a gente entrega a vida para Deus, e desde a mocidade, desde a juventude, né? Uma palavra que me acompanha até hoje é: buscar primeiro as coisas de Deus e tudo mais será acrescentado. E esse tudo é tudo mesmo. Né? Eu lembro que eu era um jovem, com 15 anos, que queria ser advogado, né? Que queria ter uma carreira promissora e cheio de sonhos. Eu tinha a vontade e os sonhos, mas em Deus isso tudo se concretizou. Né? Se passaram 25 anos, eu me formei, me tornei advogado, com especialidade em várias áreas do direito. Né? E Deus tem me abençoado tremendamente. O trabalho é árduo, né? Tanto na parte da evangelização como na parte do direito, mas o Senhor cumpre a sua palavra. Para você que nos escuta, nos assiste, busque as coisas de Deus e tudo será acrescentado. E quando a palavra de Deus fala tudo, é o material, espiritual, em todas as áreas. Então, um jovem que estaria assistindo hoje, que esteja assistindo ou que vai assistir no futuro, ele pode entregar a vida dele a Deus, que vale a pena. Ele deve. Eu posso garantir para você que me assiste, né? Se o meu fundamento, se a minha rocha não fosse Jesus, hoje eu não estaria mais aqui. Porque existem situações na vida da gente em que, se não for Deus, se a gente não estiver bem estruturado, com um bom fundamento, a gente não consegue ir adiante. Nesse tempo todo, Robson, teve deserto, teve aridez, teve esfriamento, teve distanciamento? Teve. Eu nunca me afastei da igreja nesse período todo, mas teve um momento da minha história que eu vivi uma aridez muito grande. Né? Muitos não sabem, mas eu tive um casamento que foi declarado nulidade pela igreja. Né? Meu primeiro casamento, ele foi declarado nulo, e nesse período, depois nesse período de nulidade ali, eu fiquei 9 anos aguardando uma decisão do Tribunal Eclesiástico. Né? E esse período foi um período para mim muito difícil, porque as pessoas não conseguiam entender essa situação, muitos irmãos de caminhada, né, não conseguiam entender essa situação. E foi um momento em que eu acabei ficando só na missa, né, só com a missa, e todos os outros ministérios, música, pregação, eu acabei, por obediência também, né, me afastando e respeitando esse período que precisava acontecer da declaração da nulidade para que eu pudesse voltar com o meu ministério. Né? Que ano saiu a declaração da nulidade? Fazem 4 anos? 4 anos, mais ou menos. Né? Foi uma bênção, né? E aqui eu faço menção ao Zé, que uma vez foi viajar para fora e trouxe o Jamir trouxe um símbolo que seria a esperança para que
chegaria à nulidade, e o Roberto Sanuski, numa pregação, né, eu e minha esposa, a Mari, fomos conversar com ele, e ele disse, vai demorar, mas vai sair, porque você é o José dela e ela é sua Maria. Amém, louvado seja Deus. E onde entra o Rava na tua história? Então, o Rava foi o encontro, foi o retiro que, através da comunidade Transfiguração, que me trouxe de novo para o primeiro amor. Me fez recordar o primeiro amor. Eu digo sempre que o cristão, a pior estágio para o cristão é a indiferença. Quando ele conhece a verdade, mas tanto faz como tanto fez o que está acontecendo, se é pecado, se não é, né? A indiferença. E eu cheguei nesse estado. E o Rava, foi através do Rava que voltou aquela chama a crepitar, acender no meu coração e me chamar de volta para me recordar e me relembrar de todas as promessas de Deus na minha vida e de tudo aquilo que o Senhor já tinha feito através de mim, né? Então foi um retornar, foi um reencontro, né? E eu digo para você que nos assiste, se você está longe, se você está afastado, independente do motivo, né? Seja porque você se magoou, seja porque alguém não te compreendeu, volta, porque aqui é o teu lugar, aqui é a tua casa. A igreja te espera de braços abertos e o Senhor te espera e te chama pelo nome. Glória a Deus. Então nós temos aí 25 anos de vida de igreja, de juventude, agora idade madura, ainda é maduro, pelo menos a idade, esperando o terceiro filho. Pergunto, vida feliz? Olha, Jamir, eu posso dizer sempre que a felicidade não está no amanhã, nas coisas, né, que vêm, mas está no viver agora com intensidade, com prazer, com felicidade, e eu posso dizer que eu sou muito feliz no meu casamento, com a minha família, com a minha missão, com o meu chamado. Eu sou realizado, eu sei do meu propósito e da minha missão. Amém, Robson. Se tu quiseres deixar uma mensagem para quem está ouvindo, de repente de perseverança, diante do esfriamento, ou talvez até alguém que esteja aí vivendo uma segunda união e às vezes se sente longe da igreja, qual conselho tu daria, de repente, para alguém assim? Meu irmão, Deus conhece o teu coração, né? Conhece a tua vida, conhece a tua história. Então, não fique magoado, chateado, talvez pelo comentário ou pelo comportamento de uma pessoa dentro da igreja, né? Jesus, uma vez o padre Fernando me disse isso, né? E eu gravei. Eu tinha 15 para 16 anos. Robson, os homens vão te decepcionar. Inclusive eu, as pessoas da tua família, mas Jesus jamais vai te decepcionar. Então, olhe para Jesus, né? Entregue a sua vida para Jesus. Se você está longe, volte. Volte, não importa, não tenha vergonha, não tenha orgulho, né? Volte, quebranta o teu coração e volte para a casa do Pai, porque Ele te espera e Ele te ama. Muito obrigado, Robson, né? Que Deus abençoe você, a Mari, o bebê que está para vir, todos os outros. Nós somos compadre também, né? Eu sou padrinho do segundo filho. O primeiro filho é do primeiro casamento. Exatamente, né? o Gabriel. Mas foi criado praticamente pela Mari. Desde os 5 anos. Tem traços dela. Tem. Muito bem. Então eu quero agradecer o dono de Deus, né, a tua vida. Agradecer a você que está aí conosco, nos acompanhando. Que Deus te abençoe, Robson, abençoe toda a tua casa, né? Obrigado por você ter vindo. Amém, muito obrigado. Amém, irmão? Voltamos com a bênção de Deus no quadro seguinte. Até. Louvado seja Deus, meu irmão, e louvo ao Senhor pela vida do Robson, por esse testemunho tão bonito de uma vida desde a juventude voltada para Deus. Quero rezar por você, rezar pela sua casa, pela sua família, pelas suas intenções, diante dessa palavra, e quero te convidar a te esforçar cada vez mais, e claro, reze por mim também, para que possamos viver sempre, diante de todas as situações que se apresentarem, viver sob a ação divina, viver pela graça, pela unção do Espírito Santo. Derramai, Senhor, a tua bênção sobre nós que aqui estamos trabalhando para que a palavra chegue aos corações das pessoas, sobre os irmãos que nos escutam, que sejam abençoados e que essa bênção se estenda também sobre as orações deles, sobre as intenções deles, sobre aquelas pessoas por quem esses irmãos oram. Que a tua bênção alcance a todos. Te pedimos pela poderosa intercessão de Nossa Senhora, pela intercessão de São José. Abençoai, Senhor, em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja louvado nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quero mais de ti.